Rapaziada, isso aqui é um Apple Watch. Bom, pra quem me acompanha aqui no canal sabe que toda hora eu testo diversos tipos de smartwatches e há um bom tempo eu queria muito testar um Apple Watch. Isso porque eu queria entender o que faz um ser humano em sã consciência gastar uma nota simplesmente pra utilizar um smartwatch da Apple. E é por isso que eu resolvi comprar um. Eu descobri algumas funcionalidades que ele tem e eu me surpreendi muito, mas não só isso. Recentemente eu também recebi um cara que é como se fosse uma cópiazinha desse aqui, que é no caso o Huawei Fit 3. Esse smartwatch da Huawei ele promete bater de frente com o Apple Watch SE, só que custando metade do preço e tendo um custo-benefício infinitamente melhor. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou fazer review desse Apple Watch aqui e vamos comparar com ele para ver se realmente vale a pena. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Bom, então vamos primeiro apresentar devidamente os senhores. Nesse caso aqui, a gente tem um Huawei Watch Fit 3 e junto aqui a gente tem um Apple Watch SE de segunda geração. Só para vocês entenderem, a Watch Fit é como se fosse uma linha intermediária da Apple. Da Apple não, da Huawei. E o SE 2 Gen é simplesmente o modelo mais barato de Apple Watch que a gente acaba encontrando. Existe o de 40mm e o de 44, se não me engano, eu peguei o de 40mm, eu não vou lembrar agora. Bom, então vamos primeiro falar de design. Os dois têm um design extremamente parecido, cara, na moral, eles são idênticos mesmo. Aqui no caso da Huawei, a gente tem uma construção toda feita em metal e aqui no caso da Apple, a gente também tem uma construção toda feita em metal. Aqui no caso, ele tem esse metal meio escovado aqui, que eu acho muito mais bonito, sendo muito honesto. Enquanto aqui na Apple, a gente tem esse preto aqui em volta, que dá uma sensação que a tela é maior, a menos que você use um template de fundo que seja mais claro. Aí você vai ver o tamanho da tela. Além disso, a Huawei copiou e copiou muito bem, tá? Isso porque aqui a gente tem um alto-falante na lateral e aqui a gente tem um botão, uma coroa e um microfone. E olha que coincidência, o Apple Watch a gente tem os altos-falantes aqui a gente tem uma coroa, aqui a gente tem um outro botão e aqui a gente tem um microfone. Meio parecido, não é? Bom, mas realmente eles são muito idênticos, cara. Algumas diferenças visíveis é com relação ao alto-falante, no caso do Apple Watch ele é maior, enquanto aqui é bem menor. E na minha opinião a coroa também do Apple Watch, ela parece ser um pouco maior. Além disso, eu senti ela um pouco mais precisa, cara, enquanto essa aqui do Huawei eu não senti tanta precisão assim. Já aqui embaixo, a gente tem ambos sensores. Aqui dá pra ver nitidamente que o sensor da Apple é bem grande, enquanto aqui da Huawei ele é um pouquinho menor, mas ainda assim um sensor muito bom. E sendo muito honesto, já a gente vai falar com relação a eles na prática, tá? Mas vamos falar do que interessa, que é o sistema operacional. Bom, aqui de frente, a gente tem duas telas AMOLED em ambos os smartwatches. Tanto o Apple Watch como também o Huawei tem telas AMOLED. A Apple coloca com uma tela de retina LTPO AMOLED, mas é AMOLED, enfim, é só frescurinha no nome. Aqui no Apple Watch a gente tem uma tela de 1000 nits, enquanto aqui no Huawei eles não declaram muito bem quantos nits tem a tela, mas ela é muito mais brilhosa do que da Apple. Só para um efeito comparativo, aqui no da Apple a gente tá no brilho máximo, enquanto aqui no Huawei Watch Fit a gente tá nem na metade, cara. Eu vou aumentar ela em máximo aqui e olha isso, mano, a tela, tipo, cara, ela é muito mais brilhosa mesmo, não tem nem comparação. Vou até trocar um template aqui, vamos colocar um outro mais chamativo aqui. O brilho é muito mais alto aqui no Huawei Watch Fit, mas eu achei as cores da Apple um pouquinho mais vivas só, mais ou menos. Não, os dois são muito bons mesmo. E falando agora de sistema operacional, adivinha, os dois também são muito parecidos. No caso aqui do Huawei, a gente tem aquele sistema operacional que é muito semelhante de todos os smartwatches. Então você virando aqui à direita, você tem acesso às informações rápidas, como tipo tarefas, na verdade exercícios. Aqui a gente tem o modo sono, aqui a gente tem algumas informações básicas também, outras informações básicas, outro menu e aqui mais uma informação. Basicamente é isso. Subindo aqui a gente tem acesso a notificações e descendo a gente tem acesso a algumas configurações rápidas, como se fosse um Android mesmo. Já indo aqui na lateral a gente tem acesso a algumas outras informações também meio básicas. E é basicamente assim que funciona o Huawei Watch Fit. Além disso, você consegue configurar esses templates segurando e apertando.
apertando. Então aqui você tem várias opções e dentro do aplicativo ele dá muita opção mesmo. Eu gosto de deixar essa aqui. E não só isso, você tem a opção de personalizar. Então aqui você consegue personalizar com todos os estilos, então você consegue trocar essas funções e você também consegue trocar as cores, tá? Tem vários tipos de cores que você pode utilizar. E obviamente cada ícone aqui tem uma função. Então aqui eu consigo ligar, aqui eu consigo direcionar para música, enfim, tem várias funções. Enquanto aqui no Apple Watch, adivinha, é a mesma coisa. Apertando e segurando a gente tem acesso aos templates iniciais. Eu gosto bastante desse aqui. E assim como o Huawei, apertando e segurando, você consegue editar ele. Então aqui você consegue trocar, você pode trocar o fundo, você pode trocar a cor dele, girando aqui o scrollzinho. Aqui você consegue trocar a cor também desses ícones. Deixa eu deixar na cor que tava. E aqui você também consegue mudar os ícones. O único ponto de diferença em comparação com o Huawei é que, cara, o Huawei ele tem muito menos possibilidade de mudança de ícones. Aqui a customização é infinitamente melhor, cara. Ele é muito mais prático, muito mais eficiente. Sem contar que ele me dá muito mais opções de ícones diferentes. Então nesse caso aqui, cara, eu consigo simplesmente clicar aqui e eu tenho várias opções. Que a gente tá no modo sono, mas se eu voltar, a gente vai em cada app e ele me dá milhares de opções de templates para eu usar. Então é muito mais amplo os níveis de ícones que a gente tem. Então nesse caso, eu dou ponto pro Apple porque ele acaba sendo muito mais completo nesse quesito. E com relação ao sistema operacional da Apple, aqui virando, ele é um pouco diferente com relação ao Huawei. Então você virando aqui, você tem acesso ao sono e basicamente é isso. Virando aqui para a esquerda, ele dá acesso a algumas informações rápidas, que no caso é hora, algumas funções, calendário, música, enfim. Descendo, ele dá acesso a algumas notificações e subindo, ele novamente acessa aquele mesmo menu que eu virei na esquerda. Eu sendo muito honesto, eu achei meio estranho essa divisão, eu não tô muito acostumado. Como eu tô acostumado muito com smartwatch Android, eu tô um pouco perdido nisso. Mas ainda assim, cara, é meio estranho, cara. Eu prefiro isso aqui, é mais fácil de mexer. E obviamente os dois têm aquela famosa função de acessar os aplicativos. Então você apertando a coroa, você acessa os aplicativos e aqui a Huawei copiou muito bem, cara. Eles são bem parecidos na forma de funcionar, são bem parecidos mesmo. Então aqui você consegue ter acesso a todos os aplicativos e você também consegue mexer pelo scroll. Só que a diferença de um pro outro é que no Apple Watch você consegue mexer assim, meio que rolando, enquanto quando você gira o scroll, ele basicamente dá um zoom. E se você dá um mega zoom, ele meio que... Ah, não, ele não abre o app. Eu achava que ele abria. Mas é basicamente isso, ele só dá tipo um mega zoom ou ele encolhe tudo. Enquanto aqui no Apple Watch, ele só rola. Eu acho mais prático assim, cara, eu gostei. E vamos falar de algumas funcionalidades que esses smartwatches têm. Bom, os dois têm acesso a GPS, então você consegue rastrear uma corrida, por exemplo. Não só isso, os dois têm a mesma resistência à água, que é 5 ATM, ou seja, você consegue mergulhar até 50 metros de profundidade. É meio que uma proteção padrão de smartwatch, mas sendo muito honesto, realmente, o Apple Watch acaba sendo muito mais completo em algumas funções. E falando agora de aplicativo, e aqui agora realmente a gente percebe a maior diferença desses Apple Watches aqui, nesses smartwatches, eu tô sempre confundindo. Mas cara, eles têm uma diferença muito grotesca de um pro outro com relação a isso. Vamos falar primeiro do Huawei Watch Fit. Basicamente o aplicativo que ele usa é o Huawei Health, que é esse aplicativo aqui, esse rosinha, não, esse não é rosa, é laranja, que é um aplicativo muito padrão, cara. Se você tem algum smartwatch, você muito provavelmente já viu esse estilo, esse template de app. Ele é muito comum e é usado em praticamente todos os smartwatches. Então você entra aqui, você tem acesso às funções principais, configurações principais. Aqui ele te dá uma galeria de templates. Aqui ele te dá funções meio que básicas, iniciais, como se fosse tipo um resumo total da sua saúde. É sempre a mesma configuração, então é uma parada muito padrão, não é algo original. Mas é prático de mexer. Você entra aqui, então ele te dá bastante informação. Como eu falei, ele tem vários templates aqui pra você usar, então cara, você tem muita opção mesmo. Ele tem versões obviamente gratuitas e é muita variação. Além disso, ele tem algumas configurações básicas aqui. Ele te dá algumas informações principais de saúde e basicamente é isso. Mas o do Apple Watch, a história é bem diferente, cara. O Apple Watch, cara, sendo muito honesto, eu nunca vi alguém que tem, por exemplo, um Samsung usar um Apple Watch ou algum Android usar um Apple Watch. Eu não sei como é que é a experiência. Eu testei ele no meu iPhone, então eu vou falar a minha experiência com o iPhone, que é muito mais fácil. E cara, não tenho o que falar. Primeiro que para conectar é a coisa mais fácil do mundo, ele já reconhece, principalmente por conta do chip da própria Apple. Ele identifica os dispositivos e assim que ele conecta, ele basicamente faz uma autoconfiguração para você e é muito fácil de mexer. E com relação ao aplicativo, a gente vem simplesmente no Watch, que vem todo o iPhone. Você entra aqui, precisa atualizar. Pronto, cara, ele é bem direto. Aqui ele te dá algumas opções de galeria. Eu achei ele meio limitado com relação a isso, tá? Podia ter mais opções. Mas aqui você tem algumas
configurações bem básicas e, na minha opinião, é muito mais fácil de mexer, cara, sério. Olha isso, ele é muito mais minimalista, muito mais direto ao ponto, então, tipo, se você quer alguma informação em específica, você vai lá e pega, cara, tipo, é muito mais fácil. Além disso, aqui a gente tem a nossa galeria, tem até que bastante opção, mas, sendo muito honesto, eu esperava um pouco mais, podia ter mais variações, na minha opinião, mas é bem legal, ele divide bastante por cor, por estilo, não fica esse carnaval que nem aqui, cara. Tipo, você entra aqui, mano, olha a diferença de um pro outro. Isso aqui é um aplicativo, tipo, padrão, tá ligado? Olha a bagunça que tá isso aqui. Olha a organização que tá isso aqui, cara. Muito mais fácil pra você identificar aquilo que você quer. Você quer um estilo degradê? Tem aqui. Você quer um estilo cronógrafo? Tá aqui. Quer um estilo fogo e água? Tem aqui, mano. Então, tipo, fica muito mais organizado, cara. Eu, particularmente, preferi desse jeito. Fica muito mais simples, direto, muito mais fácil. Aqui a gente tem algumas opções de descobrir sobre o Apple Watch. Mas, resumindo, é isso. Ele é direto ao ponto, muito fácil de mexer e muito mais simples. Aqui, no caso, eu dou ponto pro Apple Watch. Vamos falar agora com relação ao sensor dele, cara. O sensor principal que eu uso é normalmente o de sono, cara. Tanto é que eu priorizei colocar essa função aqui de sono como principal, porque é uma das coisas mais úteis de qualquer smartwatch, na minha opinião. Tem a função cardíaca e tudo mais, só que, sendo muito honesto, na minha opinião, essa é a mais útil, cara, é a mais eficiente de todas. Bom, e coincidentemente, nos dois, eu dormi com os dois no mesmo dia. Só que aqui no caso, ele atualiza por noite. Como eu testei ele há 2 dias atrás, ele já não tá salvo. Enquanto aqui no Apple Watch, eu tô usando ele todo dia e fica salvo aqui. Então, a gente consegue ter, basicamente, um resumo bem completo, cara. Então, tipo, ele dá, basicamente, a duração completa. Ele dá como se fosse um gráfico, ele mostra a hora que eu dormi e a hora que eu acordei, e basicamente é isso. Na verdade, aqui ele dá a hora que eu dormi e a hora que eu acordei. E resumindo, é isso. Só que ele tem, na minha opinião, um ponto bem negativo que eu já vou falar. Bom, e agora vamos fazer a comparação com o modo sono, cara, que na verdade ele basicamente mede o quanto você dormiu. Aqui no app da Huawei, sendo muito honesto, eu gostei. Ele é bem direto, bem prático, então aqui ele mostra o dia que eu dormi, que no caso foi 26 de julho, eu testei ele. E aqui ele dá um gráfico bem completo, onde ele mostra sono profundo, sono leve, aqui ele mostra sono REM e aqui ele mostra a parte que eu estou acordado. Cara, eu gostei bastante e, sendo muito honesto, eu achei ele muito preciso mesmo, porque nesse dia eu lembro que eu dormi tranquilamente, cara, não tive muito problema pra dormir. E aí o que acontece aqui, ó, 7, 8 e 10 eu acordei, eu voltei a dormir e aí eu acordei por volta de 8h55, cara. Então, tipo, ele mediu aqui muito bem, ele reconheceu que eu, tipo assim, acordei. Sabe quando você acorda e vai dormir de novo? Tipo, você dá um tempo no despertador? Eu fiz isso e aí voltei a dormir. E ele contou isso de boa, porque ele dá alguns gráficos, cara, bem completo mesmo. Agora, indo pra senhorita Apple, é meio confuso, tipo assim, eu achei meio estranho de mexer, porque o que acontece? Ele não fica no aplicativo Watch, ele fica no aplicativo Saúde. Então ele linka aqui e basicamente você vai puxar as informações do seu Apple Watch pelo aplicativo Saúde, tá? Eu não sabia disso, então eu fiquei meio perdido no começo. Mas vamos usar de base aqui o dia que eu dormi com os dois smartwatches, que foi dia 26 de julho. Eu dormi, vamos colocar aqui, estágios. Eu achei meio chato de mexer, não vou mentir não. Quantidade que eu dormi, 7h22. Nossa, ele é bem chato de mexer, eu não gostei não, mano. Aqui ele basicamente mostra a eficiência do sono, então ele mostra o tempo que eu fiquei acordado. Tá bem diferente o gráfico, vamos até comparar o gráfico de um com o outro, ó. Esse é o gráfico que eu tive, então aqui ele coloca sono REM e aqui ele coloca como... Deixa eu ver. O vermelho é acordado. Estranho. Aqui, tipo, o Huawei ele não coloca que eu tava acordado. Além disso, ele coloca como sono REM. E tá bem diferente o gráfico aqui. Tipo, parece que aqui o Huawei ele contabilizou. E parece que o Apple Watch ele começou a contabilizar, só que ele não contabilizou essa parte aqui. E aqui ele coloca como 1h41, enquanto aqui deu 1h22. É até estranho, daqui tipo no Huawei tem mais, só que tá dizendo que tem menos, tipo tem mais gráficos aqui aparecendo, você acha meio estranho. De sono REM, 1h41, de sono essencial, que no caso do Huawei ele coloca como sono leve, deu 4h20, enquanto aqui deu 4h50, e de profundo aqui deu 51, e aqui deu 2h29. Mano, que porra é essa, velho? E aí que entra o problema que eu tinha comentado da Apple. O que acontece? Ela coloca como se, tipo, ela pede pra você colocar um tempo onde você vai dormir e onde você vai acordar. No caso, eu coloquei às 23 e eu coloquei às 8, que é o horário que eu acordo. Tipo, a partir das 8, por mais que você acorde e vá dormir de novo, ela simplesmente não contabiliza. E é por isso que eu achei ele meio ruim por conta disso, cara. Tipo, ele simplesmente não contabiliza o fato de você acordar e dormir de novo. Tipo, pra ele acabou o horário, é isso, acabou, ele para de contabilizar. Então, nesse caso, eu dou um ponto pro Huawei porque eu achei ele mais eficiente nisso.
Só que com relação às medições, cara, a gente também percebe que não teve muita diferença, assim. Tipo, a diferença que teve era, sei lá, de 20, 30 minutos de diferença. Não só isso com relação a batimentos, vamos ver se ele passa aqui. Nesse dia em específico ele não contabilizou meus batimentos, mas vamos pegar um dia em média aqui. Fica na casa dos 41 a 89, o que também não tá muito distante do que tá aqui, que tava em torno dos 48 a 82. Então, na minha opinião, a medição deve estar certa. Então, realmente, cara, os dois são bem eficientes, só que nesse ponto eu achei o Huawei um pouco melhor. E também ele parece que ele mostra os dados com um pouco mais de facilidade. Tipo, aqui no Apple ele parece estar mais organizado, só que eu prefiro a leitura Huawei. Eu achei mais fácil de ler, cara. Fica mais fácil de você interpretar. Mas vamos falar das funções, que é o que mais interessa. Bom, os dois no caso tem GPS, então você consegue rastrear basicamente a sua corrida e tudo mais. Eu particularmente acho isso muito prático. Porém, esse é um ponto que o Apple Watch acaba saindo bastante na frente, cara. Ele tem muito mais função mesmo. A começar pela função principal que eu comprei esse cara aqui, que nesse caso é a da câmera, cara. A da câmera, ela simplesmente sinca com o iPhone e eu consigo basicamente sincronizar aquilo que tá sendo passado. Então, tipo, cara, olha isso aqui. Eu consigo ter um controle completo da câmera, então eu consigo dar zoom aqui por ela, embora eu não ache um zoom tão bom assim. Além disso, eu consigo começar a gravar, parar de gravar, e olha que legal, eu ainda consigo ver como é que fica a gravação, cara. Tipo, isso é muito prático. Pra gente que cria conteúdo, isso é muito bom mesmo. Então você coloca a câmera aqui, você ajusta do jeito que você quer, o zoom e tudo mais, e você grava os ângulos perfeitamente, cara. Isso é muito bom. E como você percebe, cara, tem um certo delayzinho. Não, mano, pior que é muito baixo o delay, velho. Olha isso. É muito bom, na moral. Essa função é muito boa pra gente que cria conteúdo. Já outra função que também é muito melhor em comparação com o Huawei é a função de carteira. Nesse caso, os dois têm essa função. Então quando você entra aqui, o Huawei ele até tem essa função, tá vendo, ó, carteira. Só que o que acontece? Ela simplesmente não funciona nessa versão. Ela, se não me engano, ela só funciona na versão de couro, com tipo a pulseirinha de couro, que é um pouco mais caro. Só que nessa em específico não funciona. Eu achei isso uma merda, tipo uma merda mesmo. É uma função que tem e é tipo assim, só precisa ser habilitada. Só que quando você entra no aplicativo, ela simplesmente não tem como ser habilitada. Eu achei isso bem ruim, cara. Enquanto no Apple Watch aqui você só vem, vai em carteira, cadê? Vai em carteira e adiciona um cartão. Eu particularmente não adicionei porque eu não sou muito fã de andar com cartão no relógio. Então, sei lá, não sou muito fã assim. Não só isso, ele tem um outro ponto também muito bom em comparação com o Huawei, que é o controle da música, velho. O controle da música pelo Huawei é muito ruim, velho. É muito ruim mesmo. Tipo, eu não sei explicar o porquê é tão ruim, velho. Tipo, você entra aqui, ó, aí beleza, ele tem a música que ele reproduz no próprio Huawei, tipo, uma música tá interna nele, só que, tipo, você não tem um controle bom se você abrir um Spotify, cara, é muito ruim, não dá pra explicar, você não tem como controlar bem. E aí, tipo, às vezes você quer passar uma música, ele trava, ele falha, a conexão não é tão boa assim. Então, nesse caso, o Apple Watch, ele é muito melhor nisso também. Fora também alguns outros pontos que são meio básicos. Então, por exemplo, aqui no Apple Watch, cara, a gente tem a Apple Stores, enquanto aqui não tem nem Play Store pra gente baixar as coisas. Então, na minha opinião, isso é um pouco fraco, porque, tipo, às vezes você quer testar um aplicativo diferente que tem pra smartwatch e ele não tem essa possibilidade, cara. Ele é bem limitado nesse ponto. E detalhe, tem uma câmera aqui, mas é só uma função de você, tipo, apertar para tirar foto. É só isso, mano, que ele faz. Ele não compartilha a tela, tá? Também um outro ponto que ele é mais ou menos criticado é com relação ao desbalanço dele com relação ao cálculo de calorias. Tipo, ele é meio exagerado, assim. Então, por exemplo, você vai fazer um esporte, ele acaba tendo, tipo assim, um superávit, digamos assim, em comparação com outros smartwatches. Esse é um ponto que o Huawei acaba saindo um pouco na frente. Já outros dois pontos também é que os dois também conseguem fazer ligações, tá? Então, tipo, aqui você tem acesso a algumas chamadas. Só que aqui entra o ponto que eu não gostei muito do Huawei, mano, é que, tipo assim, quando você entra em chamadas, esse é o layout. Você não tem como digitar nem nada disso. Enquanto aqui, cara, é muito mais completo. Ele mostra os favoritos, ele te mostra os recentes, todos os contatos, voicemail. E não só isso, ele basicamente dá um teclado pra você digitar para um número que você quiser. Nem isso o Huawei tem. Então nesse caso é isso, cara. No caso, o Huawei, ele tem algumas funções bem semelhantes, o software é muito parecido, só que tem esse ponto, cara. Quando ele tem, tipo, dava pra ser melhor, sabe? É mal estruturado. Se fosse bem feito, assim, o software fosse um pouco mais claro, ele seria muito útil e bateria, tipo assim, 100% de frente. É só, tipo, um erro de configuração, na minha opinião. E, antes que perguntem, sim, os dois... Cadê a calculadora? Enfim, os dois têm calculadora, tá? Não sei porquê, mas me perguntam isso toda hora. E pra finalizar, o ponto principal de diferença dos dois que me fez ficar muito pé atrás na hora de comprar esse cara aqui é a bateria. É bizarra a diferença de bateria. Esse smartwatch aqui, cara, eu acho que ele tá sem carregar faz uns 3, 4 dias e a bateria dele continua funcionando. Enquanto esse mano aqui, eu carreguei hoje de manhã e ele tava sem bateria, eu botei ele pra carregar agora há pouco e ele tá em 70%. Tipo...
é uma bosta. É uma bosta a bateria. Então, nesse caso aqui, a bateria do Huawei Watch Fit 3 dura uma média aí de 10, 12 dias, enquanto a porcaria da bateria do Apple Watch dura seus incríveis 18 horas. 18 fucking horas de bateria, cara. Tipo, é muito ruim essa bateria, muito ruim. Mas sendo muito honesto, cara, ele é um smartwatch que ele funciona, tipo, 100%, ele tá 100% funcionando, cara. Tipo, todo momento ele tá ligado. Ele tem uma outra função também que o Huawei Watch Fit não tem, que é, no caso, Ei Siri, que horas são? E ela vai me falar a hora. Tipo, ela abre, faz diversas funções, consegue fazer pesquisa. Ei Siri, qual a capital da Austrália? Canberra é a capital da Austrália. Mas esse é um dos pontos que basicamente eu fiquei muito pé atrás com relação ao Apple Watch. Realmente ele é tipo muito ruim no quesito bateria, não dura praticamente nada, enquanto a maioria dos smartwatches convencionais tem esse ponto. Mas ele tem esse outro ponto positivo de, tipo assim, sempre estar alerta, digamos assim. Então, principalmente se você tem um dispositivo Apple, cara, é maravilhoso. Se você não tem, sendo muito honesto, eu nem sei porque você compraria um Apple Watch, porque o fato dele ser compatível com o iPhone torna muito mais fácil, muito melhor a usabilidade. E com relação à forma de carregar, esse é outro ponto que, na minha opinião, o Apple Watch também se destaca um pouco, porque ele carrega por essa parte magnética. Então você pluga assim e ele fica desse jeito. É um magnetismo muito bom. O Huawei Watch Fit usa aquele padrão da maioria de todos os smartwatches, que é esse imãzinho aqui. Então você conecta e pronto. Por que, na minha opinião, isso é um ponto positivo? Porque é muito mais fácil você encontrar variação de carregador pro Apple Watch. Tipo, tem vários modelos com muito mais praticidade, melhores formas de você carregar, muito mais bonitos, então você acaba encontrando mais variações. Mas ele tem esse ponto negativo de ter só 18 porcarias horas de uso. E com relação ao preço, hoje atualmente um Huawei Watch Fit 3 está custando uma média aí dos seus R$800, enquanto esse desgraçado aqui importado eu paguei 1.200 e aqui no Brasil ele custa seus 1.600 até quase R$2.000. R$2.000, mano. É muito dinheiro, cara. Num Apple Watch eu acho muita grana. Com relação à minha opinião sobre vale a pena, sendo muito honesto, eu gostei. Se você tem condição, é um bom smartwatch, mas assim, eu acho caro, muito caro. Então se você tem esse dinheiro pra gastar, eu super recomendo. Se você não tem ou quer um smartwatch um pouco mais completo, eu acho que tem opções um pouco melhores, que tem as mesmas funções, mesma função de pagamento, função de também câmera e tudo mais, só que por um preço um pouco melhor, e não só isso, com uma bateria infinitamente melhor também. Eu acho ele muito caro pelo que oferece. Não só isso, ele só é bom em caso você tenha um iPhone, cara. Se você tem um Android, ele não vai funcionar bem, cara. Ele não tem uma boa compatibilidade, basicamente todas as funções úteis dele meio que vão pro ralo. Então ele tem também esse ponto negativo. Bom, mas eu acho que é isso. Lembrando o link de todos os produtos, esses dois produtos eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar mais modelos também aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Valeu e falou!